Nós estamos lançando hoje aqui oficialmente o livro Mito e Verdade da Revolução Brasileira, de Alberto Guerreiro Ramos. Esse livro é um livro que marcou época e eu diria que culmina a expressão de um período, que é o período pré-64, e que expressa como nenhum outro esse conflito, expressava essa luta política entre comunistas e nacionalistas no período pré-64, mais precisamente na esteira do governo nacional reformista de João Goulart. Aquele período de 64, ele foi um período de auge, eu diria, para usar duas categorias do Guerreiro Ramos, de transição de uma consciência ingênua para uma consciência crítica. Afinal de contas, não teríamos tido uma ditadura de 21 anos se as massas no Brasil não tivessem adquirido cada vez de maneira mais crescente consciência sobre os problemas nacionais e, mais especificamente, consciência sobre a Revolução Brasileira. O Alberto Guerreiro Ramos era, já naquela época, alguém fora do ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que foi, durante a década de 50 e até a ditadura, o principal centro de elaboração de um pensamento nacional no Brasil, o ISEB. Não por acaso também foi a primeira instituição fechada pela ditadura. O ISEB foi imediatamente proscrito, seus intelectuais perseguidos, e Alberto Guerreiro Ramos teve que se exilar nos Estados Unidos, onde permaneceu por largos anos no estado da Carolina do Sul, foi professor daquela universidade e onde produziu um livro clássico para a administração, que é A Nova Ciência das Organizações, uma reinterpretação da riqueza das nações. É um livro em que ele já faz também uma crítica do desenvolvimento capitalista nos Estados Unidos. Em particular, esse livro, Mito e Verdade da Revolução Brasileira, ele é particularmente importante na história brasileira e na conjuntura atual por algumas razões. Ele é particularmente importante na conjuntura brasileira porque ele expressou, como eu disse, o auge de uma polêmica no meio das forças de esquerda, que é o conflito histórico entre os comunistas, basicamente vinculados ao PCB, e os nacionalistas vinculados ao trabalhismo. No caso dos nacionalistas vinculados ao trabalhismo, a gente convivia com duas tendências. Uma tendência muito mais à direita, que começou inclusive com o integralismo, muito tempo antes, era um nacionalismo de direita, como com frequência ocorre em vários países. A primeira manifestação nacionalista é uma manifestação nacionalista de extração direitista. E na medida em que a luta de classes vai moldando a sociedade, esse nacionalismo vai se transformando num nacionalismo de esquerda. E no caso brasileiro, nós tivemos até a irrupção da ditadura, a emergência de um nacionalismo cada vez mais crítico, que encontra, a meu juízo, precisamente na obra de Alberto Guerreiro Ramos, seu ponto mais elevado. Alberto Guerreiro Ramos se tornou uma autoridade, eu diria, foi o principal intelectual brasileiro da década de 50, e arriscaria dizer que até 1964 era, sem dúvida alguma, a maior autoridade intelectual no Brasil. Foi alguém que introduziu o Lukács, a leitura de Lukács no Brasil, que ele conhecia como ninguém. Eu tenho plena consciência que a ideia de consciência crítica e consciência ingênua, ele tirou do conceito de consciência possível, que está em História Consciência de Classe, que é um livro clássico e polêmico na trajetória lukácsiana. Ele, para entrar no serviço público através do DASP, ele escreveu uma espécie de uma sociologia do trabalho. Portanto, a questão do trabalho já tinha uma centralidade na obra do Guerreiro no início da década de 50, mais precisamente em 1949, 54, ele já estava metido nisso, e ele postulou claramente uma heresia para o Brasil. Ele postulou que
nós precisávamos criar uma sociologia em mangas de camisa, uma sociologia nacional, uma sociologia crítica, que combatesse a sociologia enlatada que nós estávamos acostumados a consumir naquela época e que é dominante nos dias atuais. Essa sociologia em mangas de camisa, ele postulava muito claramente que era uma sociologia que tinha que conhecer os grandes intelectuais brasileiros, portanto a literatura brasileira, a poesia brasileira, a política brasileira, os autores brasileiros, e considerava, vejam que inversão dos dias contemporâneos, considerava que todo o pensamento chamado universal era subsidiário ao pensamento nacional. Portanto, a leitura dos chamados clássicos do pensamento sociológico, do pensamento político, era importante na medida em que subsidiavam uma leitura que tínhamos que ter da realidade brasileira. Isso é uma ruptura epistemológica radical, porque isso implica em acabar com uma certa escolástica, que é muito comum, inclusive, curiosamente, em alguns estudos marxistas. Marxistas, não todos, ainda bem que cada vez mais de maneira minoritária, se especializam em fazer uma exegese dos textos do Marx e pouco uma crítica marxista da realidade brasileira, que é o que nos interessa finalmente, e mais, sem a qual nós não saímos do buraco. Se o marxismo não se ocupar do Brasil, da realidade brasileira, não tem quem possa nos tirar. Não será o Vaticano, não serão os partidos que estão aí, não serão os professores universitários. Terá que ter uma interpretação marxista da realidade brasileira para parir a Revolução Brasileira. O livro que vocês podem adquirir hoje em um preço não comercial, ou com desconto, ele é um livro, portanto, que foi publicado em 1962, um livro, portanto, de mais, já vão lá, quase 50 anos. E é um livro extraordinariamente importante. Quem se ocupar desse livro vai verificar que ele atualiza um debate. Agora, precisamente, e essa é a razão fundamental, agora que no Brasil o conflito de classe parece começar a definir de novo a luta eleitoral, a luta política, a luta cultural, e etc., precisamente depois da destituição da presidente Dilma, e uma certa ascensão do movimento de massas que me parece veio para ficar. Esse livro vai colocar uma questão muito importante para nós. A Revolução Brasileira tem que resolver a chamada questão nacional. Tradicionalmente, o nacionalismo brasileiro foi de direita. E o nacionalismo, o que aconteceu? Os marxistas não eram nacionalistas e, para nossa desgraça, os nacionalistas eram antimarxistas. Sem uma reavaliação crítica e uma aproximação das tendências nacionalistas da tendência marxista, nós não temos a equação da Revolução Brasileira. É impossível fazer. Se a gente pensar no terreno concreto da América Latina, nós vamos ver que o movimento 26 de julho, que é um movimento de Fidel Castro, é um movimento de extração nacionalista. Fidel Castro sequer fala em classe social, fala em povo, está lá na história, me absolverá. Se nós observarmos depois, de 1959, a Revolução Sandinista, nós vamos ver que é Frente Sandinista de Libertação Nacional. A questão nacional está posta e é quem preside. E se nós verificarmos a Revolução Mexicana, o nome já diz tudo, era uma Revolução Mexicana, que tem a grandiosidade de ser a primeira revolução do século XX e também ter sido uma revolução que ficou no meio do caminho, na medida em que Emiliano Zapata e Pancho Villa sentam na cadeira presidencial e voltam depois para o campo para seus afazeres, não se ocupando do poder, não completando a revolução. É uma revolução interrompida nesse sentido, tal como mostrou Adolfo Gil, esse extraordinário intelectual argentino radicado no México. De qualquer forma, agora que a fé nas chamadas políticas públicas, agora que ficou absolutamente evidente que governos do corte do presidente Lula, da presidente Dilma, são absolutamente insuficientes para enfrentar a realidade brasileira, nós vamos ter que discutir as grandes transformações a partir da perspectiva da Revolução Brasileira. Daí que esse livro não é republicado agora, reaparece agora. Essa, na verdade, seria a segunda edição, né, assim. A primeira foi nos anos 60 e logo veio a ditadura, esse livro foi proscrito, desapareceu e o próprio autor teve que sair do Brasil. Esse livro reaparece não porque aqui em Ilhéus decidimos publicar por obra do azar ou
contemplar um autor que é fundamental. Aparece porque as condições políticas estão exigindo uma solução para o tema da Revolução Brasileira. Afinal, qual é o potencial revolucionário do nacionalismo? Afinal, o marxista, ou o marxismo, tal como se apresentou na década de 60, que se apresentava aqui sob a forma do marxismo-leninismo, uma ideologia de Estado, era capaz de interpretar com eficácia e criar uma praxis política necessária para fazer a Revolução Brasileira? Essa pergunta também já está resolvida, já está respondida. Não foi suficiente. Mas nós vamos precisar tanto da reflexão dos nacionalistas e do nacionalismo crítico, do nacionalismo revolucionário, como vamos precisar também da reflexão do marxismo aqui no Brasil. O Guerreiro Ramos foi um sujeito, então, que com uma característica muito particular, que é uma capacidade herética enorme de questionar absolutamente tudo e absolutamente todos. Eu tenho comigo que é muito difícil encontrar alguém que, desde um ponto de vista eclético, possa manter uma atividade crítica. Em geral, na universidade, o ecletismo sempre acaba somando com uma sociologia da ordem, com um pensamento político da ordem. E o Guerreiro Ramos se caracteriza por essa dupla atividade, uma irreverência completa com tudo que é oficialismo e um ecletismo que, ao contrário de tirar virtudes da teoria sociológica, da ciência política, ele contribui de maneira notável para a crítica. Guerreiro Ramos é um homem extremadamente culto. Não era um professor universitário com o corte que nós temos hoje. Era um sujeito não só vinculado às lutas sociais, mas como um homem profundamente culto. Eu diria até, eu me atreveria a dizer no caso do Guerreiro, um dos poucos sábios, um sujeito que tinha uma capacidade de ler a sociologia clássica, ler Marx Weber, ler Durkheim, ler todos esses sujeitos, mas dentro de uma perspectiva crítica e com uma tremenda sacação da realidade brasileira. Não passava nada por ele, senão pelo crime da realidade brasileira. E isso está muito patente não só nessa obra, mas em duas outras obras que eu reputo da mais alta importância, que não são as mais conhecidas, uma que é a Redução Sociológica e outra que é Introdução Crítica ao Manual ao Aprendiz de Sociólogo, que é precisamente a polêmica que ele manteve nos anos 50 com a intelectualidade paulista. Já estamos informando aqui que o Guerreiro está em trânsito, mas que está chegando. A maré, é incrível, né? Aqui em Floripa até a maré incomoda. É uma loucura. Diferente dos pescadores. Então, o Guerreiro tinha essa tremenda capacidade de observação. Eu quero contar dois aspectos dessa obra. A redução sociológica nasce completamente de uma pesquisa que encomendam para ele sobre o padrão alimentar brasileiro, e ele observa que a metodologia que formava essa pesquisa, vindo de um órgão internacional, estava baseada nas condições sociais de um país europeu. E ele observa aquilo para aplicar na realidade brasileira e diz: bom, isso aqui está muito bom, uma pesquisa muito interessante sobre o padrão alimentar, logo o problema da fome, José de Castro, logo o problema da fome, mas nós vamos ter que fazer uma subversão completa dessa metodologia. Nós vamos ter que praticar aqui uma espécie de, o que ele chamou de maneira genérica, teria que ter mais cuidado com isso, de uma redução sociológica. Quer dizer, pegamos todos os autores, mas nós vamos ter que passar aqui pela tessitura da realidade brasileira, das condições das classes sociais, da economia e do Estado nas condições da periferia capitalista. E então sai esse livro, que é um clássico, reconhecido como tal, está publicado pela UFRJ, esse livro se encontra com mais facilidade, que é A Redução Sociológica. E o outro é um livrinho que, me desculpe o diminutivo aqui, mas é um livrinho que eu também peguei com uma nota de pé de página do Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, naquela ânsia de escrever tudo antes de morrer, ânsia, ademais, que sempre acompanhou Darcy Ribeiro em tudo, né? Mas quando ele estava percebendo que o câncer ia o derrotar, ele escreveu um livro chamado Confissões. Nesse livro Confissões, ele dizia algo extraordinário, que me chamou poderosamente a atenção, razão pela qual eu fui buscar esse livro. Ele diz: olha, eu, no que
diz respeito à sociologia, à teoria sociológica, sempre que eu tinha dúvida, eu ia buscar a informação, me informar sobre as novidades com Alberto Guerreiro Ramos. Era ele que me dava as pistas. E creio que não existe nada mais importante na sociologia brasileira que a introdução crítica ao aprendiz de sociólogo. O Darcy disse isso. Eu fui buscar, e dou isso não como uma nota pessoal, mas como uma característica terrível da Universidade Brasileira e da inteligência brasileira, que eu li quase toda a obra de Alberto Guerreiro Ramos através de fotocópias, não com livros. Eu digo isso porque eu lembrei há pouco tempo do Franklin Martins, o Franklin de Oliveira, desculpe, que escreveu Morte da Memória Nacional, um livro extraordinário, de um autor também de grande capacidade intelectual, chama Morte da Memória Nacional. E nós, a única memória nacional que nós temos aqui acaba sendo, a meu juízo, a estante virtual. Nós não temos bibliotecas nas universidades. E esse livro, então, eu tive que ler, fui lendo por fotocópia. Um me mandava, o Ariston lá de Porto Alegre, o Marcos Vinícius, que foi assassinado na Bahia agora, do Conselho Federal de Psicologia, me mandou outro. Eu ia recebendo aqui mesmo na biblioteca, que leva o nome de Alberto Guerreiro Ramos, não tem toda a obra de Alberto Guerreiro Ramos, que mostra as dificuldades de a gente ter, quer dizer, aquilo que tem nas universidades gringas, que tem nas universidades europeias, que é ter a disponibilidade da obra. Então, quando vi esses dois livros, eu quero dizer para vocês que o Guerreiro Ramos baixou assim, quase como um Exu baixou em mim. Eu fiquei tomado por Guerreiro Ramos durante 2 anos, tentando descobrir tudo e vendo a genialidade dessa figura, a extraordinária genialidade dessa figura. Quero dizer que para nós aqui na Federal de Santa Catarina é particularmente importante. E me permito dar uma outra nota pessoal, não como algo aqui para contar um fracasso, mas quer dizer que Alberto Guerreiro Ramos deu aula aqui no Socioeconômico durante 2 anos. Eu era estudante aqui, 1981 e 1982, no momento que contraiu um câncer, voltou para os Estados Unidos. Ele foi convidado para vir para cá pelos professores ultraconservadores da administração, mais concretamente ainda por uma figura que não tem nada a ver com a esquerda, nada a ver com a trajetória primeira de Alberto Guerreiro Ramos, que acabou sendo o secretário de Finanças do governador Colombo, que era o Birajara. O Biratã. E o Biratã trouxe aqui para o Departamento de Administração o Alberto Guerreiro Ramos. E como eu aqui, como estudante, me dava mais com os comunistas, com os socialistas, etc., do que com a direita, quer dizer, com a direita não tinha nenhuma relação, eu ouvia a reclamação do pessoal de esquerda que o Guerreiro não queria conversa com a esquerda. E quando a gente lê o livro Mito e Verdade da Revolução Brasileira, a gente percebe por quê? Porque a tensão do Guerreiro em relação ao Partido Comunista Brasileiro foi muito intensa no período de pré-64. E ele conta como o PCB boicotava seus eventos, divulgava comícios que aconteciam de um lado para outro. Não esqueçam, o Guerreiro Ramos foi suplente de deputado de um sujeito chamado Leonel de Moura Brizola e acabou criando um curso oficialmente, o projeto do curso de administrador, é uma obra de Alberto Guerreiro Ramos. Essa talvez mais conhecida. Então ele foi uma figura realmente exemplar, de grande conhecimento sociológico, científico, político, é um homem da praxis política, é um homem devotado à realidade brasileira e mais concretamente à Revolução Brasileira, com a qual ele participava, que ia fazer, estava metido nela, e era também um homem que conseguia ter um tremendo apreço, gigante apreço pela teoria. Grandes problemas. Eu não me desespero, porque eu tenho clareza que dessas contradições vão sair as forças políticas necessárias para parir um país. O Brasil vai ter que se enfrentar com o tema do subdesenvolvimento, da dependência, vai ter que enfrentar de cara o tema da Revolução Brasileira. E é para isso, e sobretudo para a juventude, para os estudantes, para os sindicatos, para os militantes, ler Alberto Guerreiro Ramos, recuperar o tempo perdido de ter, que foi uma parte da ditadura, que o Guerreiro Ramos foi proscrito duplamente, foi proscrito primeiro pela ditadura e depois pelos pais na universidade, pelo pensamento liberal que se instituiu nas universidades, que foi particularmente nefasto com aquelas figuras críticas
como disse o físico Zé Leite Lopes, a ditadura nos perdoou, mas os nossos coleguinhas na universidade jamais. Que é uma declaração de um físico de importância mundial, teve carreira farta na Europa e sobretudo nos Estados Unidos, criou aqui o Centro Brasileiro de Física no Rio de Janeiro e morreu com uma certa marginalidade, como também, de alguma maneira, Álvaro Vieira Pinto, como também Alberto Guerreiro Ramos, como toda a inteligência brasileira, como Josué de Castro, como todos eles, foram, de alguma maneira, sendo subalternizados por um pensamento acadêmico que não tem um lastro e que tem uma ignorância profunda sobre obras tão importantes como essa, que é o Mito e Verdade da Revolução Brasileira. Eu passei os últimos 50 anos fora do Brasil. E eu sou um viajante do tempo, porque um dia eu fui dormir e acordei 50 anos depois, na casa de um amigo de infância lá no Rio. A única coisa que eu reconheço é que os moços estão todos no mesmo lugar. É fácil me orientar lá. A obra do Guerreiro, felizmente, esse primeiro passo aqui, por conta do Thomas Stamp, vou tentar, por favor, entenda que há 50 anos que eu não falo português. Eu nunca ia longe da árvore, mais 50 anos. Esse primeiro passo que tomamos aqui é muito importante. É claro, qual o primeiro passo? E tem muito mais que temos que fazer. Eu tenho vários anzóis na água, estou tentando pescar uma organização que vai publicar todas as notas do Guerreiro, que ele tinha seu estudo para si próprio. Eu tenho o Guerreiro, é claro que estudava, escrevi em cadernos. Eu tenho os cadernos de 1946 até o último, em 82. Tenho grande interesse de botar isso num site que vai ser disponível às cidades, pesquisadores e o mundo inteiro. E também nós temos que escrever o último livro que ele não escreveu, mas pode ser que eu tenha as cunhas do livro. Eu sei que eu tenho o Guerreiro escrever num certo processo. Ele fazia o índice primeiro, escrevia o índice e depois enchia o negócio. Eu tenho o índice do livro que ele planejava chamar de A Arte de Governar o Brasil. Temos que colocar o Guerreiro na sociologia mundial. A obra do Guerreiro em português tem que ser traduzida ao inglês. O Guerreiro, a intenção dele é que sua obra é uma obra mundial, é uma obra humana, é para todo mundo. E como uma pessoa existencialista, aliás, foi muito divertido ser criado por um existencialista. Nunca me deu um conselho. Não te matou, né? Então, o que você vai fazer? Ele diz no livro de 65, a estratégia de administração,
uma coisa assim que toma, o maior livro que ele escreveu. O capítulo 2 é muito interessante. Qualquer país, organização, família, pessoa pode enfrentar o que está em frente com nova determinação, novas ideias, em qualquer hora da história e gerar sucesso por causa do que é, a despeito do que é, e não distante do que é. Quase uma frase assim. Mas eu também queria falar um pouco do outro guerreiro. Eu vivo numa reserva indígena do parte norte dos Estados Unidos e a maior sorte do mundo. Por acaso eu comprei uma terrinha para caçar ali perto, comecei a conhecer pessoas e me envolver e viver na comunidade, passar a ser parte da comunidade. E eles têm uma coisa muito interessante lá chamada, esse grupo é o maior grupo, se não fosse a fronteira do Canadá, eles seriam mais numerosos da América do Norte. São os mais numerosos. Os Navajo são os mais numerosos dos Estados Unidos, contando uns 300 mil. Mas os Nishnabé contam com mais de 500 mil. A maioria deles no Canadá, mais uns 150 mil nos Estados Unidos. E eles têm esse sistema de governo chamado a Grande Lei da Paz. E a coisa mais interessante que há é que é uma filosofia que estimula o consenso. E na discussão política deles, em oposição ao pensamento ocidental. O pensamento ocidental você tem sim e não. Sim, eu concordo com você, não concordo com você. Mas Nishnabé você tem 4 opções e 3 delas são orientadas para o consenso. Você tem o sim, eu concordo, e sim, eu vou participar. Isso é uma coisa. A próxima coisa é sim, eu concordo, mas eu não vou participar. E depois, eu não concordo, mas vou participar. E é claro, não concordo, não vou participar. Esse modelo de 4 alternativas à discussão é muito interessante e talvez seja uma lição que possa ser criada universalmente. Não conheço muito sobre a nossa gente aqui, e quando eu digo a nossa gente, eu digo nós indígenas. Minha mãe era neta de índio guerreiro, era Moro, índio e angolano, e eu fui aceitado na base não só da minha boa vontade e cooperação, mas pelo fato daquela etnia, aquela grande república Nishnabé, sendo uma que é universalista,